Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, a bênção, a paz da parte de Deus para você, para a sua família, para a sua vida, nesse 14º domingo do tempo comum. 6 de julho, estamos caminhando em um novo mês, na graça de Deus, apresentando a Ele a nossa vida, o nosso caminho. E hoje a liturgia da palavra nos leva a rezar, nos leva a nos aproximarmos de Deus e assumirmos o nosso compromisso como operários e operárias da messe do Senhor. Jesus que sempre chama, e Ele insiste nesse chamado, até que realmente a gente escute e dê a nossa resposta de amor. Nós escutamos hoje, nessa liturgia, a primeira leitura do profeta Isaías. Isaías que traz uma mensagem de alegria para Jerusalém. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que a amais. Tomai parte do seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poder sugar e saciar-vos o seio de sua consolação. Isso diz o Senhor, eis que farei correr para ela a paz como um rio. A mensagem do profeta, de paz para Jerusalém. É a mensagem também que nós, como mensageiros e mensageiras do Evangelho, precisamos levar ao mundo. O mundo está tão carente de paz, dessa paz que vem do Senhor. Com o Salmo 65 nós vamos rezar, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra é convidada a proclamar as obras do Senhor, reconhecendo o seu poder, as maravilhas que Ele realiza no meio de nós. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo ele vai estar dizendo da sua experiência, com a cruz, com a missão. Ele vai dizer, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Se gloriar apenas da cruz de Cristo. Viver unidos à cruz de Cristo nosso Senhor. Muitas vezes fazendo essa experiência profunda de sermos crucificados. Crucificados porque o mundo não compreende a nossa opção de vida, não compreende a nossa missão, mas para nós apenas essa alegria de estarmos unidos sempre a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos escutar o Evangelho desse domingo para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que belíssimo evangelho para nós, discípulos, discípulas, missionários, missionárias chamados a anunciar o evangelho de Jesus. Muitos pontos nesse evangelho de hoje falam a nossa vocação, a nossa vida, e nós devemos trazer marcados, cravados no nosso coração. Primeiro é recordar que Jesus envia os apóstolos e nos envia aos lugares que ele mesmo devia ir. Como batizados, nós, ao assumirmos um compromisso de anúncio do evangelho, nós vamos em nome de Cristo. Quando na sua família, quando na comunidade, você anuncia a palavra de Deus, você vai no nome do próprio Cristo. Jesus reconhece que a messe é grande e que são poucos trabalhadores. Jesus nos chama, meus irmãos e minhas irmãs, a realmente trabalharmos para a sua messe. Quando nós cruzamos nossos braços, quando nós não queremos nos comprometermos com a igreja, com a pastoral, quando eu vou só recusando o convite que alguém me faz para servir mais a igreja, eu estou contribuindo para que os operários sejam sempre poucos. E a messe vai crescendo e falta quem anuncia o evangelho. Mas também Jesus nos convida a rezarmos, pedir ao dono da messe que envie operários para essa messe. E como igreja, nós precisamos ter esse compromisso de a cada dia rezarmos: Senhor, envia operários para a tua messe. E esses operários não são apenas padres, religiosos, religiosas. Não, os operários são leigos, comprometidos. Envia, Senhor, pessoas que realmente são apaixonadas pelo teu reino e querem anunciar o evangelho. Jesus também segue dizendo que a missão, o anúncio do evangelho é o que deve ocupar o centro da nossa vida, é o mais importante. Tem lugares que nós seremos bem recebidos, tem momentos que é fácil anunciar o evangelho, mas tem outros momentos, situações, lugares que é muito difícil. Mas Jesus diz: olha, passa por toda dificuldade, mas não deixa de dizer que o reino de Deus está próximo de vós. E nós sabemos que o reino é uma pessoa, é Jesus. Podemos até passar por pessoas e por momentos de não sermos acolhidos na missão, mas não esqueçamos de dizer sempre isso para as pessoas: olha, mesmo com teu coração endurecido, Jesus está próximo de vós. E ele permanece próximo de cada um, de cada uma, até que o coração se abra para acolher a sua presença. E nós somos enviados com a força que vem do alto, que nos leva a combater todo tipo de mal. Nada pode contra aqueles que querem realmente viver no caminho de Cristo Jesus. Então, acolhamos nesse dia essa missão como batizados, de sermos anunciadores do Evangelho, operários e operárias da messe do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Pai de bondade te abençoe e livre de todos os males, todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.